Olá, professor Jefferson Almeida, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da respiração celular, vamos entender todo esse processo, vamos entender quem é que faz, né? E vamos nos preparar aí para o vestibular. Bem, a respiração celular ela é um processo biológico que existe dentro de um assunto que a gente chama de sistemas energéticos. Então, o que são os sistemas energéticos? São sistemas biológicos que são usados pelos seres vivos para obtenção de energia na forma de ATP. Olha como é interessante, pessoal. Então, toda a energia que eu preciso, eu vou retirar de uma substância chamada ATP, adenosina trifosfato. E essa adenosina trifosfato ela é produzida nesses processos, nesses sistemas energéticos, tudo bem? Então, o ATP, adenosina trifosfato, ele tem três funções interessantes. Ele capta energia da degradação dos alimentos, ele armazena energia em ligação de alta energia e ele transfere energia para as nossas diversas atividades. Então veja lá, esses sistemas energéticos então, eles têm o objetivo de produzir energia na forma de ATP. Eu sempre digo o seguinte, galera, tudo que a gente faz, a gente precisa de energia. E uma coisa interessante, tá? É que existe uma energia que você guarda e existe energia que você usa imediatamente. Fazendo uma analogia, eu sempre faço o seguinte, uma comparação, eu digo que, por exemplo, a gente tem dinheiro, as pessoas geralmente vão ter dinheiro em uma conta bancária. E o que acontece? Elas usam um cartão ou de crédito ou débito. Então, quando elas querem fazer uma compra, o que elas fazem? Elas usam o cartão de débito. Beleza, usando o dinheiro que está guardado, que está armazenado lá na conta delas. Mas entenda, existem situações, alguns locais, que não vai ter máquina de cartão para você usar. Opa! E como é que você vai comprar então? Você vai usar o dinheiro que está de imediato dentro do seu bolso. Então olha como é interessante. Existe o dinheiro que você guarda na conta, existe o dinheiro que você leva, você traz com você, que fica sempre com você na sua carteira, no seu bolso, na sua bolsa. Então o que acontece? Em algumas situações você vai usar o dinheiro que está na conta, em outras situações você vai usar o dinheiro de forma imediata que está com você. Fazendo a comparação, eu sempre digo que a energia ela fica armazenada, no caso, na forma de glicogênio ou ainda na forma de lipídios. Beleza, está guardado, você vai usar quando você precisar. Agora, a energia que você usa imediatamente para caminhar, para pensar, essa energia que você usa de imediato, quem fornece para você é o ATP. Entende? Então a adenosina trifosfato ela é produzida com o objetivo de guardar energia para você. Então vamos lá. O ATP, adenosina trifosfato, qual é a função dele? Ele capta energia da degradação dos alimentos. Vai captar essa energia, outra vai armazenar energia em ligação de alta energia e depois quando você precisar, ele vai liberar essa energia para suas atividades. Como é a estrutura do ATP? Dá uma olhada aqui, ó. O ATP ele é formado por uma pentose, por uma base nitrogenada e, claro, 3 fosfatos. A pentose é a ribose, a base é a adenina, ribose mais adenina forma o que a gente chama de adenosina e, claro, ela vai se ligando com cada fosfato. Então, o ATP ele vai sendo produzido e vai armazenando energia, tá? Ele armazena energia, E aí o que é que vai acontecer? Quando você precisa dessa energia, ele vai quebrar essas ligações e vai liberar energia para você. Essas ligações são ligações de alta energia. Elas vão ter, toda vez que ela quebra, ela libera em torno aí de 7.200 calorias ou 7,2 quilocalorias, ok? Beleza?
Então, ó, mostrando aqui para você exatamente essa a forma, né, a estrutura do ATP. Então, sistemas energéticos, eles servem para a produção de energia na forma de ATP. A adenosina trifosfato ela é produzida com o objetivo de liberar energia para você. Então, na hora que ela está sendo formada, ela vai guardando energia. Quando ela quebra essas ligações de alta energia, elas liberam em torno de 7.200 calorias que você vai usar para diversas atividades. Só de você estar agora, por exemplo, olhando esse vídeo, você está pensando, você está gastando energia. Quem está liberando energia para você é o ATP, ok? É o ATP, beleza? Então, pessoal, como é que se forma o ATP? Coloquei para você aqui exatamente essa formação. Então, nós temos, por exemplo, a adenosina se liga a um fosfato energético. Um fosfato inorgânico. Olha o que acontece. Toda vez que a adenosina ela se liga aqui a um fosfato inorgânico, para essa ligação acontecer, ela vai armazenar energia, precisa de energia. Então, ela armazena energia e forma o que a gente chama de adenosina monofosfato. Tá aqui, ó, adenosina monofosfato, ok? Beleza, a adenosina monofosfato vai se ligar a um outro fosfato inorgânico. E para se ligar vai precisar o quê? Armazenar energia. Armazena energia e forma adenosina difosfato. Já ligou a dois fosfatos. Aí, a adenosina difosfato, o que é que vai acontecer? Ele se liga ao fosfato inorgânico, ok? Para isso acontecer, guarda energia de novo e forma o ATP, adenosina trifosfato. Então entenda, toda vez que o fosfato inorgânico vai se ligar a esse composto, é necessário energia. Então o que vai acontecer? Ele guarda energia para você. Só que isso é uma reação reversível. E quando precisa de energia, olha o que vai acontecer. Quando você precisa de energia, ocorre o inverso. O ATP vai quebrar. Ele quebra em ADP mais P e libera o que para você? Libera energia. É essa energia que você vai usar nas suas diversas atividades, ok? Então é assim que se forma o ATP, é dessa maneira que o ATP quebra para liberar energia para você. Agora uma coisa interessante, tá? Nessas reações que nós vamos trabalhar, nós vamos ter liberação de várias substâncias, uma delas é o hidrogênio. Então o hidrogênio ele vai ser liberado, o H+, e ele vai precisar ser transportado. Então nós vamos ter substâncias intermediárias no processo, e essas substâncias intermediárias elas vão transportar o hidrogênio. Quem são essas substâncias? Nós vamos ter o NAD, o FAD e o NADP. O NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Uma coisa interessante, quando você estuda as vitaminas, a base para a formação da nicotinamida é a vitamina B3, é a niacina, né? O ácido nicotínico. Então o que é que ele vai fazer? Ele geralmente é convertido em nicotinamida. Então a B3 lá ela é a base, ela é muito importante no processo, né, de respiração celular por causa do NAD. E o FAD, flavina adenina dinucleotídeo. Flavina também vem de uma vitamina B2, a riboflavina, por isso a importância dela também na respiração celular. E nós temos o NADP, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Bem, esse NADP nós vamos trabalhar principalmente lá na fotossíntese. Então não esqueça, o ATP ele é produzido com um objetivo, que é exatamente o que? Guardar energia em ligações de alta energia, da degradação dos alimentos, e quando ele quebra, ele fornece energia para você, para suas diversas atividades. Lembrando que nos processos que nós vamos estudar aí 4 processos, nós vamos estudar processos de seres heterotróficos e processos de seres autotróficos. Por exemplo, nós vamos estudar heterotróficos, nós vamos estudar a respiração celular e a fermentação, enquanto que dos autotróficos nós vamos estudar a fotossíntese e a quimiossíntese.
Então, nesses processos, nós vamos precisar dessas substâncias que vão transportar os hidrogênios, vão transportar os elétrons nesse processo todo. Ok? Então, vamos agora estudar a respiração celular. Beleza? Bem, vamos continuar então a nossa aula. Agora nós vamos iniciar o processo de respiração celular, processo de obtenção de energia, tá bom, pessoal? Principalmente dos seres heterotróficos. Mas vamos lá. O que diz o processo de respiração celular? Olha o conceito. Processo de obtenção de energia a partir de uma fonte energética orgânica, a partir, no caso, dos alimentos. Então veja lá, nós temos os alimentos que serão desdobrados, ok? Para a produção de energia. Estamos falando principalmente aí de carboidratos, logicamente, da substância ali energética, né, da vida, que é a glicose, tá bom? Então vamos lá em relação à respiração. Primeiro, a equação geral da respiração. Nós temos a glicose, que reage com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água, e justamente o que a gente quer, que é a energia na forma de ATP. Então vamos lá. É por isso que nós, seres heterótrofos ou heterotróficos, né? A gente se alimenta, a gente come, por quê? Porque a gente retira nutrientes dos alimentos. Em relação aos carboidratos, nós temos lá os polissacarídeos, né? Quando você, por exemplo, come uma batata que é rica em amido, amido é um polissacarídeo. Então, quando ele passa pelo processo de digestão, o que é que vai acontecer? Lá no final você vai ter os monômeros, você vai ter o que? Os monossacarídeos. E o principal é a glicose. Então nós temos a glicose aqui. O processo de respiração também é muito importante. Eu estou falando do processo de obtenção de gás oxigênio do meio externo. Então quando você inspira, né, você está o que? Obtendo gás, né? O ar, na verdade, que é um conjunto de gases, onde o nosso maior objetivo é captar o O2. Esse O2 vai passar pelo trato respiratório e vai chegar exatamente onde? Lá nos alvéolos pulmonares, onde por difusão passa para a corrente sanguínea, para as hemácias. Entende? Então, esse gás oxigênio vai ser transportado pelas hemácias até as células, onde elas vão captar o O2, ok? Reagir com a glicose, produzindo CO2, que vai ser liberado na corrente sanguínea, faz o caminho inverso e você expira o CO2. E aí o que vai acontecer? Nós temos a produção também de água no processo e principalmente energia na forma de ATP. Então não esqueça, a reação da glicose com gás oxigênio sempre vai produzir o que? Gás carbônico, água e energia na forma de ATP. Beleza, essa aqui é a equação geral. Agora nós vamos precisar estudar cada fase da respiração. A respiração celular, a gente divide didaticamente ela em duas etapas. Uma etapa anaeróbica e uma etapa aeróbica. A etapa anaeróbica é um processo que vai acontecer na ausência do gás oxigênio. Entenda, o processo anaeróbico ele vai acontecer na ausência do gás oxigênio. Enquanto que o processo ou a etapa aeróbica ela vai acontecer na presença do gás oxigênio. Então nós temos uma etapa anaeróbica, ausência de gás oxigênio, e uma etapa aeróbica com a presença do gás oxigênio. Agora preste atenção, essas etapas anaeróbica e aeróbica, elas vão ter fases. Então vamos lá. Na etapa anaeróbica, que acontece na ausência do gás oxigênio, nós vamos ter a glicólise. Glicólise, ou seja, lise quer dizer quebra, nós vamos ter a quebra da glicose. Essa é a primeira fase da respiração, processo anaeróbico. E ela acontece onde? No hialoplasma, no citosol, no caso no citoplasma. Olha como é interessante. Então a primeira fase da respiração celular é a glicólise e ela vai acontecer no hialoplasma, no citosol. É o processo anaeróbico, ou seja, acontece na ausência do gás oxigênio. Agora, a etapa aeróbica, ela vai ter duas fases.
ela vai ter o ciclo de Krebs e ela vai ter a cadeia respiratória. Presta atenção. Então nós temos a primeira fase, glicólise, que acontece no hialoplasma, acontece no citosol, né? Hialoplasma, citosol. E no caso é um processo anaeróbico, ok? E nós vamos ter o quê? A segunda fase, que é o ciclo de Krebs, e a terceira fase, que é a cadeia respiratória. Essas duas últimas fases são processos aeróbicos, ou seja, acontecem na presença de gás oxigênio. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória vão acontecer na mitocôndria, na organela mitocôndria, tudo bem? E aí o que é que vai acontecer? O ciclo de Krebs ele vai acontecer na matriz mitocondrial, enquanto que a cadeia respiratória vai acontecer nas cristas mitocondriais. Então, ó, até coloquei aqui, cadeia respiratória, CR, CR de cristas, não esqueça disso. CR de cadeia respiratória, CR de cristas mitocondriais. Então, a primeira etapa anaeróbica, ela tem a glicólise, acontece no hialoplasma ou no citosol. A segunda etapa aeróbica, ela vai ter duas fases, o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Beleza? Dá uma olhada para cá agora. Eu coloquei aqui para você um esqueminha para você entender. Por quê? Tanto o Enem quanto a UEA trabalham as fases da respiração e o local onde elas acontecem. Isso já caiu na UEA diversas vezes. Então é importante você lembrar disso. Eu tenho que saber as fases, eu tenho que saber onde elas acontecem. Então eu coloquei aqui para você nesse esquema, eu coloquei para você aqui uma célula, logicamente uma célula animal, onde eu estou mostrando as estruturas dessa célula. Agora, eu estou aumentando para você aqui esta organela, que é a mitocôndria. Então a mitocôndria, ok? Olha aqui, tá? A mitocôndria, ela é uma organela citoplasmática responsável pela produção de energia, porque nela acontece processo de respiração celular. Então dá uma olhada, eu preciso, logicamente, saber a estrutura da mitocôndria, denominar essas estruturas, reconhecer essas estruturas. É lógico que isso nós aprendemos lá quando nós estudamos citoplasma, quando nós estudamos as organelas citoplasmáticas. Lá nós aprendemos isso aí. Mas não custa nada fazer uma revisão. Então dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui a mitocôndria, onde a mitocôndria tem uma membrana externa e uma membrana interna, ok? Né? Para membrana externa e interna. E dentro da mitocôndria existe um líquido que eu chamo de matriz mitocondrial. A membrana interna ela vai fazer invaginações aqui, ó. Tá vendo? Ó? Formando o que a gente chama de crista mitocondrial. Isso é até interessante, né? Porque lá na física, por exemplo, quando você estuda ondas, você estuda exatamente as cristas e os vales, né? Crista, a parte mais alta da onda, e o vale, a parte mais baixa da onda. Então a onda ela forma uma crista, olha que interessante, né? A gente sabe que a distância entre duas cristas ou entre dois vales é chamado de comprimento de onda e é representado pelo lambda, não é isso? Mas isso não é uma aula de física, é só relembrando o porquê das cristas. Mas aqui nós temos também as cristas mitocondriais. E é muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que na mitocôndria vai acontecer a segunda e terceira fase da respiração. Então vamos lá relembrar as fases, preste atenção, ok? Nós temos a glicólise, primeira fase, segunda fase, o ciclo de Krebs, terceira, a cadeia respiratória, beleza? Então a glicólise, ela é uma fase anaeróbica, isso quer dizer que ela acontece na ausência do gás oxigênio, ok? Ela acontece no hialoplasma, no citosol. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontece na mitocôndria, ok? Sendo que o ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória, CR de cadeia respiratória, CR de cristas, vai acontecer nas cristas mitocondriais. Não esqueça disso, por quê? Porque eu preciso saber as fases e eu preciso saber
onde elas acontecem, ok? Então vamos dar continuidade, né, à nossa aula, beleza? Então dê uma olhada aí, tira um print, né, para você estar sabendo as fases, onde elas acontecem, ok? E guarde isso, que isso é muito importante, beleza? Valeu? Vamos iniciar então o estudo das fases da respiração celular. A primeira fase que nós vamos estudar é a glicólise, ou seja, a quebra da glicose. Quais são as características dessa fase? Primeiro, ela é uma fase anaeróbica, é um processo anaeróbico, ou seja, acontece na ausência do gás oxigênio. Segundo tópico, acontece no hialoplasma, no citosol, no citoplasma, não esqueça disso. E no final da quebra da glicose, eu vou ter 2 ácidos pirúvicos, ou seja, 2 piruvatos. Uma coisa interessante, você percebe aqui C6H12O6 e cada piruvato C3H4O3. Perceba que caiu pela metade carbono e oxigênio, caiu pela metade, mas o hidrogênio não. Por quê? Porque foi liberado os hidrogênios e alguém teve que carregar esse hidrogênio. Quem vai carregar? O NAD, né? Ele que vai carregar os hidrogênios. Vamos ver como é que esse processo acontece. Bem, eu coloquei aqui com 6 carbonos a glicose. Então a glicose está representada aqui com 6 carbonos. E aí o que é que vai acontecer? O processo iniciar, ele vai precisar gastar energia, ele vai precisar de ATP. Então quando o processo inicia, ele vai usar 2 ATPs. Está aqui, ó. O ATP vai quebrar em ADP mais P. O ATP vai quebrar em ADP mais P. Ok? Libera energia. E cada fosfato desse se liga à glicose. Está aqui, ó. Se ligou à glicose. Se ligou à glicose, formando a frutose 1,6-bifosfato. Beleza? E aí o que é que vai acontecer? Essa frutose 1,6-bifosfato vai quebrar. Ela quebra, formando exatamente esse composto aqui, 3CP, 3CP, 2 compostos desses, que a gente chama de gliceraldeído 3-fosfato. E aí o que é que vai acontecer? Cada molécula dessa vai receber o fosfato inorgânico. Recebe o fosfato inorgânico, formando esse composto aqui, ó, que tem o fosfato, 3 carbono, fosfato. Fosfato, 3 carbono, fosfato, que é o ácido difosfoglicérico ou 1,3-difosfoglicerato. Olha lá, o ácido difosfoglicérico ou 1,3-difosfoglicerato. E aí o que acontece? Ele vai liberar hidrogênios. É claro que esse hidrogênio liberado, ele vai ser transportado pelos NAD. Então aqui vai liberar hidrogênio, onde eu vou ter um NAD. Aqui vai liberar hidrogênio e eu vou ter outro NAD. Ou seja, eu vou estar produzindo aí 2 NADH2, ok? E aí o que é que vai acontecer? Depois disso, esses fosfatos vão ser liberados, olha. Ele libera, se liga ao ADP e produz o ATP. Ele libera, se liga ao ADP e produz um ATP. Aqui também, ó, ele é liberado, se liga ao ADP, produz ATP, é liberado, se liga ao ADP e produz ATP. Ou seja, no final ele vai produzir 4 moléculas de ATP e eu vou ter exatamente os meus 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, ok? No final eu vou ter meus 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, beleza? O que é que eu vou ter então, na verdade? Dá uma olhada aqui, ó. Coloquei uma observação para você, né? Onde eu quero que você entenda o seguinte, que nesta fase vai ocorrer o quê? Tá aqui, ó. Vai ocorrer a produção, tá? De 2 ácidos pirúvicos, vai ter a produção de 2 NADH2 e a produção de 4 ATPs. Então preste atenção. Na glicólise ele vai produzir 2 ácidos pirúvicos, vai produzir 2 NADH2 e vai produzir exatamente 4 ATP. Mas você lembra que para o processo iniciar ele gasta 2. Então, na hora que a glicose ela vai iniciar o processo de quebra, iniciar a glicólise, ela precisa usar 2 ATPs. Então entenda, eu vou produzir 4, mas vou consumir 2. Qual é o ganho real? É de 2 ATPs. Então não posso esquecer exatamente dessa observação para eu entender esse processo.
Vamos iniciar agora a segunda fase. Então nós já vimos a glicólise, agora nós vamos falar do ciclo de Krebs. Então o ciclo de Krebs, ele é chamado assim por causa exatamente, né, do bioquímico alemão que estudou aí esse processo, chamado de Hans Krebs. Então o ciclo de Krebs, ele também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Ele pode ser chamado também de ciclo dos ácidos tricarboxílicos também, tá bom? Beleza? O que acontece aí? Então nós já vimos o seguinte, nós já vimos que lá na glicólise foi produzido 2 ácidos pirúvicos, beleza? Esses ácidos pirúvicos agora vão entrar na mitocôndria. E aí nós temos um processo aeróbico e um processo que vai acontecer na matriz mitocondrial, tudo bem? Coloquei aqui para vocês o piruvato, o ácido pirúvico, 3 carbonos, preste atenção. Então, o piruvato, quando ele chega lá na mitocôndria, quando começa ali, quando ele vai iniciar o processo, ele vai sofrer uma descarboxilação, preste atenção, ele vai descarboxilar, ele tem 3 carbonos e perde um carbono na forma de CO2, e ele vai ficar com 2 carbonos formando acetil. Além de uma descarboxilação, ele também vai sofrer uma desidrogenação, ou seja, ele também vai perder hidrogênio, só que quem vai carregar o hidrogênio para ele é o NAD, então ele vai formar um NADH2. Então tá aqui, ó, iniciando o processo, o piruvato, ele vai sofrer uma descarboxilação e uma desidrogenação. Libera hidrogênio que vai ser carregado pelo NADH2 e no caso ele perde carbono na forma de CO2, formando uma substância com 2 carbonos que é o acetil. Tinha 3 carbonos, perdeu 1, agora ele tem 2 que é o acetil. O acetil ele vai precisar se ligar a um ácido com 4 carbonos, que é o oxalacético. Só que para isso acontecer ele vai precisar da ajuda de uma enzima, que é a coenzima A. Então a coenzima A vai se ligar ao acetil, formando uma substância chamada de acetilcoenzima A. Ok? O que é que a acetilcoenzima A vai fazer? Ele vai tentar se ligar ao ácido oxalacético. Quando ele se ligar ao ácido oxalacético, a coenzima, como toda enzima, ajuda a reação a acontecer, mas não vai fazer parte da reação. Depois que a reação acontece, a enzima sai e está pronta para outra reação. É isso que acontece aqui, ó. A coenzima vai sair e o acetil vai se ligar ao ácido oxalacético. Não esqueça disso. Ah, e se eu esquecer? Oxalacético, beleza? De repente você pode esquecer. Oxalacético, oxalacético, ok? 4 carbonos com 2 carbonos. Na hora que reage, eu vou ter um ácido com 6 carbonos, que é o ácido cítrico ou citrato. Então, o ácido cítrico é o ácido com 6 carbonos, por isso que o nome é ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Olha aqui, ó. O ácido cítrico, ele também vai perder um carbono. Então, ele perde o carbono na forma de CO2, e de 6 carbonos ele vai ficar com 5, entenda. Então ele vai perder carbono, ele vai perder hidrogênio que vai ser carregado pelo NAD, então vai formar mais um NADH2 aqui. Ele primeiro forma o isocítrico, depois ele forma o cetoglutárico. Então entenda, ele tinha 6 carbonos, sofre uma descarboxilação e aí ele vai passar a ter 5 carbonos, é o ácido cetoglutárico. Perde carbono na forma de CO2 e perde hidrogênio que vai ser transportado pelo NADH2. Bem, agora o que é que vai acontecer? De 5 carbonos, ele vai perder mais um carbono na forma de CO2 e ele vai formar vários ácidos com 4 carbonos. Mas o objetivo é chegar até o ácido oxalacético. Então, nesse processo, ele vai perder CO2, ele vai perder hidrogênio, formando 2 NADH2 aqui, vai também formar um FADH2 e ele vai produzir o ATP aqui, vai liberar ATP também. Então você tem esse processo aqui, ó. Quando eu olho para cá, em termos de NAD e FAD, eu tenho que lembrar que o cetoglutárico era de 5 carbonos, passou a se formar aqui, ele formou o sucínico,
succínico formou fumárico e o fumário oxalacético. Nesse processo ele foi liberando hidrogênios. Aqui tem o NADH2, aqui tem o FADH2, aqui tem o NADH2. É por isso que aqui a gente já diz que ele vai liberar, quando ele fala de cetoglutárico para oxalacético, ele vai liberar 2 NADH2 e um FADH2. Beleza? E aí volta ao oxalacético, volta o ciclo, formando o ciclo de Krebs. Tudo bem? Ok? É assim que funciona. Então tira um print aí, tá? Para você depois estudar em casa. O que é que eu preciso saber? Preciso saber isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui nessa observação que eu estou mostrando para você. O que acontece então no ciclo de Krebs? Ocorre a produção, primeiro, de gás carbônico. Você percebe no processo lá que ele vai descarboxilando, então vai liberando CO2. No total ele vai produzir 8 NADH2, 2 ATPs e 2 FADH2. Como assim, professor? Eu só contei 4. Por que o senhor está dizendo 8? Eu só contei um ATP e um FAD. Por que o senhor está duplicando esse número? Porque nós estamos falando, né, de 2 moléculas de ácido pirúvico. É claro que aquele esquema que eu mostrei, ele mostra o que acontece para um ácido pirúvico. Como são 2, você tem que dobrar tudo. Então olha para cá, eu estou dobrando tudo, mostrando para você, ok? Isso aqui eu tenho que lembrar exatamente para entender o outro processo, a terceira fase. Mas olha lá, antes disso quero chamar a atenção para você. Por que, por exemplo, a gente quando come muito carboidrato a gente engorda? Como assim, professor? Se carboidrato, como é que esse carboidrato vai fazer eu engordar? Vai fazer aumentar o tecido adiposo, né? Quer dizer, como é que carboidrato no final vai estar produzindo lipídio para armazenamento? É simples, olha lá, se eu como muito carboidrato, se eu tenho muito carboidrato na minha alimentação, né, você imagina, por exemplo, que o cara vai almoçar, né, e aí ele chega lá e vai comer lá arroz, por exemplo, vou comer arroz, que é carboidrato, vou comer feijão, né, tem proteína, mas tem ali também carboidrato, mas vamos lá, arroz, feijão, aí ele coloca macarrão, que é uma massa, né, que tem amido ali, né? E aí o que acontece? Ainda põe a farinha. Imagina a quantidade de glicose que ele tem. Então entenda. Bem, se você, por exemplo, gasta essa glicose, não tem problema. Porque você está se alimentando muito, mas de repente você é um atleta de alta performance que você tem aí que gastar tudo isso. Beleza. Mas se você não gastar é um problema. Por quê? Porque o excesso de glicose vai produzir exatamente o excesso de acetilcoenzima A, que acaba produzindo o excesso de ácido cítrico. E aí, quando eu tenho muito ácido cítrico, esse excesso é lançado para fora da mitocôndria e com a ajuda de enzimas, tá? Vou até colocar aqui para você, ó, com a ajuda de enzimas, o que é que vai acontecer? Esse ácido cítrico, ele vai ser transformado em palmitato. Ora, palmitato é um ácido graxo de reserva. Quando eu falo em ácido graxo, estou falando de quê? Eu estou falando de lipídio. E aí o que é que vai acontecer? Esse palmitato ele vai ser armazenado no tecido adiposo, formando os triglicerídeos. Ó. E aí o que acontece? A pessoa vai engordar, né? Então é claro que quando você, por exemplo, precisa de energia, quando você já gasta o glicogênio, aí você faz, né, uma gliconeogênese, onde você vai novamente produzir ali, transformar em lipídio em glicose, beleza? Volta o processo lá, tá certo? Então esse é o ciclo de Krebs. Tira aí um print novamente dessa observação que é importante para você, e aí a gente vai continuar na terceira fase, ok? Vamos então falar da última fase, chamada de cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Vamos entender esse processo. Durante a glicólise e durante o ciclo de Krebs, foram liberados hidrogênios e esses hidrogênios foram transportados pelo NAD e pelo FAD. Então entenda, todo o NAD que foi produzido, todo o FAD que foi produzido, eles estão trazendo os hidrogênios
para serem usados nesta fase. Dá uma olhada aqui, eu tenho a mitocôndria e eu tenho, claro, a membrana externa e a membrana interna. E na membrana interna eu tenho a crista. Lembra que a cadeia respiratória é um processo aeróbico e ela vai acontecer nas cristas mitocondriais. Lá nas cristas mitocondriais nós temos proteínas, ok? Nós temos proteínas chamadas de citocromos. Esses citocromos, eles são transportadores de elétrons. Então presta atenção. Essa terceira fase, chamada de cadeia respiratória, é um processo aeróbico, acontece na mitocôndria, nas cristas mitocondriais. Nas cristas mitocondriais, que são aquelas invaginações da membrana interna, existem proteínas chamadas de citocromos. E esses citocromos, eles são transportadores de elétrons. Lembra que eu falei para você que todo NADH2, todo FADH2 está chegando agora na crista e vai liberar esses hidrogênios. Dá uma olhada aqui para o desenho. Eu ampliei para você, estou mostrando aqui a membrana externa, eu estou mostrando para vocês aqui a membrana interna e aqui eu estou mostrando o espaço que existe entre uma membrana e outra, o espaço intermembranar. Tudo bem? Mostrando para você. E eu estou mostrando para você também as proteínas que existem exatamente aí. Além dessas proteínas, existe uma enzima chamada ATP sintase. Sintase vem de síntese, vem de produção de ATP. Presta atenção no que vai acontecer. Lembra que eu falei para você? Todo NADH2, todo FADH2 que foram produzidos, eles vão trazer os hidrogênios para esta fase. O que é que eles vão fazer? Eles vão liberar os hidrogênios. Só que essa membrana, ela é impermeável para os hidrogênios. Então os hidrogênios não vão passar direto por ela, vão ter que passar exatamente pelas proteínas. Na hora que ele libera, o NADH2 libera os hidrogênios, ele libera também os elétrons, porque ele carrega ali, né, os hidrogênios e os elétrons. E aí o que vai acontecer? Na hora que ele libera hidrogênio, os hidrogênios vão passar para o espaço intermembranar, o FADH2 libera hidrogênio também no espaço intermembranar, quer dizer que o espaço intermembranar vai ficar com muito hidrogênio em relação à matriz. Então eu tenho dois meios separados por uma membrana, onde eu tenho um meio muito concentrado e um meio pouco concentrado. Né? A gente está falando aí de gradiente de concentração. Eu tenho um meio muito concentrado, hipertônico, e um meio hipo. Então nós vamos ter a passagem de soluto do meio hiper para o hipo de fusão. Olha lá o que vai acontecer. Enquanto os hidrogênios são liberados, os elétrons vão ser transportados pelos citocromos. Está aqui, ó, são transportados pelos citocromos até chegar no aceptor final de elétrons. Cuidado! O gás oxigênio, o O2, ele é o aceptor final de elétrons. Tá? Olha o que vai acontecer. Os elétrons vão passando pelos citocromos até chegar onde? No oxigênio. Os hidrogênios que estão neste meio aqui, ó, no espaço intermembranar, tem uma grande concentração em relação ao meio interno, matriz. O que é que vai acontecer? Eles vão passar de onde tem mais para onde tem menos, do muito para o pouco, do rico para o pobre. Nós estudamos isso lá na membrana plasmática, lembra? E aí o que é que vai acontecer? Só que tem um porém, lembra que eu te disse? Essa membrana, ela é impermeável para o hidrogênio. Então o hidrogênio só vai passar por um local, por esta enzima chamada ATP sintase. Então a cada 3 hidrogênios que passam, a ATP sintase ela ganha uma energia cinética. O que é que ela vai fazer então? Ela vai girar. Nesse giro, ela segura o ADP e o fosfato inorgânico de um lado, junta eles dentro dela e quando ela gira, ela lança para o outro lado o ATP. Então olha como é interessante. Nesta fase, essa fase é a fase onde ocorre maior produção de ATP. Não se esqueça disso. Uma outra coisa também, o gás oxigênio sempre vai ser o aceptor final de elétrons. Dá uma olhada aí, ó.
E aí o que vai acontecer? Quando o hidrogênio passar, ocorre a formação do ATP e esse hidrogênio positivo se liga ao oxigênio, que está recebendo os elétrons aqui, ó, ficando negativo. Ó. Então o que acontece? Eles vão reagir e vão formar quem? A molécula de água. Olha que interessante. Então é isso que está acontecendo aqui na cadeia respiratória. Por que fosforilação? Porque está entrando fosfato inorgânico. Por que é oxidativa? Porque o elétron, na hora que a proteína recebe aqui o elétron, isso é uma redução, está ficando negativo, mas na hora que sai, há uma oxidação. Então ele vai oxidando, fosforilação oxidativa. Ok? Então não esqueça, na cadeia respiratória, fosforilação oxidativa é um processo aeróbico, acontece nas cristas, ok? É nesta fase que todo NADH2 e FADH2 vão liberar os hidrogênios e elétrons. É nesta fase aqui, ó, que nós vamos ter o aceptor final de elétrons, que é o gás oxigênio. Na hora que os hidrogênios estão no espaço intermembranario, eles vão passar pela ATP sintase, dando a ela uma energia cinética que ela gira e junta ADP com P produzindo ATP. E esses hidrogênios que estão passando vão se juntar com o gás oxigênio formando a água. É isso que acontece aqui. Esse processo que você vai precisar estar ligado. Agora dá uma olhada, tira um print aí, tá? Aí na tua casa, para você estudar melhor. E agora vamos fazer uma observação aqui que causa às vezes muita dúvida nos alunos, tá? Essa observação é em relação a quantos ATPs, tá? A quantos ATPs cada glicose vai dar, beleza? Olá, vamos falar então agora, fechando esse assunto, de uma observação onde causa muitas dúvidas em relação a quantos ATPs cada glicose vai dar no final do processo. Então, ó, o número de ATP vai depender de quanto de energia a gente considera para cada NAD e para cada FAD. Então dá uma olhada aqui na observação. Olha. Eu coloquei assim, considerando. Antigamente se achava o seguinte, que um NADH2 me dava 3 ATPs, enquanto que um FADH2 me dava 2 ATPs. E aí o que é que vai acontecer? Se a gente pensar, se a gente considerar esse ganho de energia para cada NAD e FAD, vamos ver o que é que acontece no processo. Lá na glicólise, ela produzia 2 ATPs, lembra que produzia 4, só que consumia 2, ganho real de 2. Então a gente considera 2, tá aqui, ó, 2 ATPs e produzia 2 NADH2. Quando começava o ciclo de Krebs, ele já produzia 2 NADH2. No ciclo de Krebs a gente tinha 2 ATPs, que eu estou dobrando devido o número, né, no caso de ácido pirúvico, que são 2. Então, ó, tá aqui, ó, 2 NADH2, 2 ATPs, 2 FAD e 6 NAD. 6 com 2 dá 8, que nós colocamos lá no processo, lá no ciclo de Krebs, lembra? E aí o que é que acontece? Quando a gente substitui pela quantidade de ATP, 2 ATPs e dá 2 ATPs. 2 NADH2, se cada um me dá 3, 2 NAD vai me dar 6 ATPs. 2 NAD vai me dar 6 ATPs, 2 ATPs. Cada FAD me dá 2. Se eu tenho 2 FAD, eu tenho 4. E 6 NAD me dá 18. No final me dá 38 ATPs. Então, quando você pega, por exemplo, alguns livros mais antigos, você percebe que ele considera exatamente isso, que cada glicose me dá 38 ATPs. Agora, preste atenção. Em pesquisa mais recente, descobriram que a quantidade de energia fornecida tanto pelo NADH2 ou pelo FADH2 era menor. Como assim? Hoje se considera o seguinte, que 2 NADH2, um NADH2 me dá 2,5 ATP e não mais 3. Enquanto que um FADH2 me dá 1,5 ATP e não mais 2. Então perceba o seguinte, que a quantidade de energia fornecida por NADH2, por FADH2, hoje, devido a pesquisas recentes, a gente sabe que é menor. Então a gente considera que um NAD me dá 2,5, enquanto que um FAD me dá
1,5. Se a gente pensar nisso, o que é que a gente vai fazer agora? Se eu tenho 2 ATPs, eu continuo tendo 2 ATPs. Se eu tenho 2 NAD, agora é o seguinte, como cada NAD me dá 2,5, eu vou ter 5 ATPs. 2 NAD me dá 5, 2 ATPs continua 2 ATPs, 2 FAD me dá 3, porque cada FAD é 1,5, e 6 NAD me dá 15. Quando a gente considera esse novo valor de fornecimento de energia, nós vamos ter no final quantos ATPs? 32. Olha como é interessante. É por isso que você pega livro às vezes assim, dizendo que 38 é 32, né? Só que a gente sabe o seguinte, tem uma observação que eu coloquei para você, ó. Em algumas mitocôndrias, para o NADH2 entrar, ele gasta 1 ATP. Então vamos lá. Lá na glicose ele produz 2 NADH2. Esses 2 NADH2 precisam entrar na mitocôndria. Só que entenda, esses 2 NADH2 para entrar na mitocôndria, cada um vai gastar 1 ATP. Se 2 NADH2 me dá 5 e cada um deles gastar 1, então eu vou gastar 2 ATPs. Então, na verdade, eu não vou contar com 5 desses 2 NADs. Eu vou contar apenas com 3. É por isso que a gente diz assim, ó, se eu pegar os 5 ATPs, né, dos 2 NADH2, se cada NAD gastou 1, eu tenho um gasto de 2 ATPs. Então, na verdade, eu tenho um ganho real só de 3. Se eu pensar dessa forma, que eu não vou ter 5, eu vou ter 3. E aí, lá no final, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um total de 30 ATPs. Então, cuidado com isso. Hoje a gente considera 30 ATPs ganho real de cada glicose. Agora, é claro, você pode pegar algumas literaturas e ver outros números dependendo de quanto se fornece de energia para um NADH2 e para um FADH2. Eu queria agradecer a atenção de você. Aqui a gente termina a respiração celular. Queria dizer que foi uma hemorragia de prazer estar com vocês, tá? E vamos olhando para frente, vamos estudar. Tira um print aí, né, para você ter uma ideia novamente. E aí a gente continua, né, nas próximas aulas. Valeu, grande abraço.